E aí, tudo bem? Vamos falar mais sobre o auxílio do governo. Para você que não está acompanhando o canal, caiu de paraquedas aqui. Eu fiz um outro vídeo falando sobre auxílio do governo, então quando você acabar esse, você pode ir pro outro que eu falo mais sobre auxílio, certo? Antes de falar de auxílio, eu tenho que falar o que é auxílio. Auxílio do governo, em tese, na teoria, é uma ajuda financeira que o governo te dá, certo? Quando você ou algum outro parente seu está impossibilitado de trabalhar, certo? Mas lembre-se que para você poder receber, você tem que ter pago o PRSI, certo? Que aí você vai ter direito de receber, porque você está contribuindo. Quem contribui tem direito à contribuição de volta. E agora o auxílio do governo é de graça ou não? Não. Existem muitas coisas de graça na vida, mas o auxílio do governo não é uma delas, certo? Porém, existem algumas observações que você deve observar. Primeiro, independentemente do auxílio do governo que você receba, seja PUP, seja paternidade, seja de doença, qualquer um, ele funciona exatamente da mesma forma. Ele funciona como se fosse um income normal. Que é como assim income normal? O income do salário está vindo pela empresa e o income do auxílio está vindo pelo governo, correto? Porém, para o Revenu, não faz diferença de onde vem o dinheiro. Se vem do governo, se não vem, então não faz diferença. Se o dinheiro está entrando, ele está contando, não importa de onde vem. E como você é taxado é de graça, como ele é income normal, ele é taxado conforme você ganha no ano. Mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Quanto você ganha no ano vai variar, vai influenciar diretamente na quantidade de taxa que você é taxado, tanto no salário quanto no auxílio. Os dois são income, os dois são dinheiro entrando, certo? Se você receber um valor inferior de 13 mil euros, isso contando salário e auxílio, mas eu só ganhei 10 mil de salário, eu não sei quanto eu ganhei de auxílio. Quem tem que saber é você. Você que ganhou, você tem que saber. Mas eu não sei. Vai no Maior Fé, pede um statement, lá você vai saber quanto você ganhou, certo? Página vermelhinha, bonitinha lá, você vai conseguir achar. E aí você vai saber quanto você ganhou. Mas eu não ganhei tudo isso não. Então, Flor de Lis, vai no site e olha. Então, se você ganhou menos de 13 mil no ano, você é isento, certo? Então você não vai pagar taxa. Você pode ter recebido, por exemplo, 12 mil de auxílio, trabalhou, ganhou 500 euros, ficou 12.500 no final do ano, e aí você não paga taxa. Aí a pessoa chega pra mim, mas meu colega, ele recebeu 12 mil também, e ele ficou negativo. Por quê? Porque certamente ele recebeu os 12 mil e trabalhou uma quantidade que superou os 13 mil. Quando você trabalha uma quantidade que supera os 13 mil, você começa a ser taxado. Por exemplo, se você recebeu 12 mil de auxílio e trabalhou e ganhou 2 mil no ano, 2 mil com 12 mil, 14 mil. Esses mil que vão passar, eles vão ser taxados 20%, que é o mínimo. Ou seja, vai ser 200 de taxa para ele pagar. Se ele não pagou isso durante o ano, ele vai pagar quando virar o ano, certo? Na declaração de imposto vai vir lá o valor para ele pagar, beleza? Se, porventura, essa quantidade de salário, de income que você recebeu anual for superior a 13 mil, aí você tem que observar o seguinte, entre 13 mil e 35.300, você é taxado 20% nesse intervalo. Quando você passa de 35.300, começa a ser taxado 40%. Lembre-se que não é só salário, o auxílio conta também. Qualquer tipo de auxílio que você tenha recebido. Mas eu não lembro. Vai no Maior Fé e olha. Só que a diferença é a seguinte, que o auxílio, ele não é taxado na fonte, igual o salário é. Quando você recebe o salário, você já recebe o salário descontado. Então você não tem necessidade de despender mais dinheiro para pagar. Se a taxa estiver correta, claro. Digamos que a taxa esteja tudo correta. Fica mais fácil aqui, né? Senão vai ficar muita dificuldade. Digamos que a taxa esteja toda certinha, no momento que você recebe o salário, você já recebe o salário descontado. Então fica beleza. Só que o auxílio não. O auxílio você recebe 100%. Por exemplo, você tem 350 para receber, recebe 350. Você tem 203, recebe 203. Você não recebe descontado. Tá percebendo alguma coisa estranha aí? Por isso que muita gente acha que o auxílio é de graça, porque você recebe 100% do dinheiro. Mas não é assim que funciona. O salário é pré-pago, digamos assim. E o auxílio é pós-pago, porque ele vai fazer o balanço quando o ano acabar. Quando o ano acabar, você vai saber se você pagou taxa de mais ou de menos baseado no auxílio, beleza?
Só que tem um detalhe, quando esse auxílio, normalmente sempre funciona da mesma forma, porque sempre foi tranquilo, nunca existiu esse auxílio do PUP. Quando entrou esse auxílio do PUP, muita gente ficou grande parte do ano sem trabalhar, grande parte do ano recebendo esse auxílio. Quando você está sem trabalhar, recebendo auxílio, você não tem a condição de pagar de volta. Aí o que o governo fez? O governo liberou 2020 para todo mundo pegar auxílio. A maioria das pessoas que eu conheço pegou auxílio. Você recebeu auxílio durante o ano e ele não te cobrou em nenhum momento em 2020. Porque a maioria das pessoas não tinha nem condição de trabalhar e muito menos pagar. E aí o que ele fez? Na declaração de imposto de 2021, referente a 2020, lá está escrito que algumas pessoas devem por conta do auxílio recebido e passou de 13 mil, enfim, algumas pessoas estão devendo. E aí, qual foi a dele? Ao invés dele cobrar imediatamente 2021, porque é um ano que também não tinha voltado tudo ainda, ele postergou isso para 2022. Então, para você que recebeu o auxílio e está negativo, provavelmente ele está te cobrando a partir de 2022, porque é um ano que teoricamente vai estar mais tranquilo de você pagar e teoricamente vai estar tudo aberto para você poder trabalhar, certo? Além disso, ele ainda dividiu esse valor por 4 anos, para que você possa pagar parcelado, que não possa ser tudo de uma vez, porque tem gente devendo muito dinheiro. Não teria condições de pagar isso num ano só, por exemplo. Ok, mas se você falou de negativo, e se eu tiver negativo, o que eu faço? Se você recebeu outro tipo de auxílio, tipo Child ou qualquer outro, como já era antes, se porventura você ficou negativo por conta disso, é muito difícil, porque normalmente um auxílio desse você recebe por um tempo muito curto. Por exemplo, maternidade, você recebe enquanto você está grávida e um pouco tempo depois que você para e depois acabou, certo? Você não recebe o ano inteiro. Se você porventura ficar negativo por conta disso, no próximo ano ele vai te cobrar. Ah, mas como ele te cobra? Sempre em taxas. Então ele não vai te ligar, não vai te mandar SMS, não vai te mandar e-mail. Você tá aqui trabalhando de boa, do nada, o payslip vem com dinheiro a menos, porque ele te cobra em taxas. Ok, mas você sabia que tem a opção de diminuir essa dívida se você quiser? Pois é, se você porventura tiver negativo, ou se porventura também não tiver, você tem a possibilidade de mexer na conta, porque você, na maioria das vezes, tem algum gasto extra para colocar, um gasto de saúde, um gasto de educação, ou a depender do tipo de trabalho que você tem, você consegue colocar isso também. E se você estiver devendo, é melhor ainda para você poder aplicar, porque você consegue reduzir a sua dívida. Vai ser menos desconto que você vai ter depois. Você vai diminuir o seu prejuízo. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu para ajudar a gente disseminar esse conteúdo para mais pessoas. Se tiver alguma dúvida, pode chamar no Insta lá que eu respondo para você. Fechou? Ou se tiver alguma sugestão de vídeo ou algum comentário, pode deixar aí. Que é nóis.